Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, irmãos, por mais uma vez estarmos juntos aqui neste culto de ensino, este culto de estudo da palavra do Senhor, neste tempo de quarentena que estamos vivendo. E eu gostaria de hoje, irmãos, convidar a todos os irmãos a juntos fazermos uma série pequena, uma série de estudos sobre a Epístola de Judas. Serão apenas 3 estudos dessa epístola, que é um dos menores livros da Bíblia, não é o menor, mas é um dos menores livros da Bíblia, tem apenas um único capítulo, né? É um livro que está... Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, é o livro que está antes de Apocalipse, portanto é o penúltimo livro da Bíblia, como eu disse, uma carta pequena, mas uma carta que tem uma mensagem, irmãos, objetiva, uma mensagem direta, contundente e, acima de tudo, irmãos, uma mensagem atual, uma mensagem extremamente necessária para os dias de hoje. Judas, irmãos, é uma epístola que vai falar sobre a batalha da fé, né? Uma batalha travada contra os falsos mestres. E hoje nós vamos começar, serão três estudos, nós faremos um panorama, uma introdução à carta, veremos quem escreveu, para quem escreveu e qual foi o propósito desta carta. No segundo estudo, nós vamos meditar mais sobre a questão do perfil dos falsos mestres e no terceiro nós vamos ver qual deve ser a atitude, o comportamento do cristão diante dessa batalha, né? Portanto, Judas é uma epístola que nós chamamos tecnicamente de apologética, ou seja, ela defende a fé, defende a nossa posição, defende a doutrina cristã. E eu gostaria de chamar os irmãos a abrirem a Bíblia em Judas, mesmo sendo um culto online, eu pediria para que os irmãos abrissem a Bíblia e acompanhassem o texto, irmãos. Uma das formas, irmãos, de nós combatermos uma heresia, um falso mestre, é acompanharmos no texto, é analisarmos o que o texto está dizendo e compararmos com aquilo que está sendo pregado. Tá bom? Vamos lá, Judas capítulo único, né? O versículo 1 e 2. Eu queria ler só os 2 primeiros versículos. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicadas. Hoje, irmãos, nós vamos do versículo 1 ao versículo 7 de Judas, e ainda pensando, irmãos, essa questão do propósito da carta, de falarmos sobre a questão da batalha da fé, porque Judas é um livro hoje um tanto quanto esquecido, um tanto pouco pregado, pouco ensinado, e isso é um perigo, irmãos. Por quê? Porque Judas é um alerta que a igreja, né? Um alerta que ele faz à igreja em relação a esse combate da fé. E por que é importante estudarmos isso, irmãos? Pensa comigo, se lá no século I, a questão dos falsos mestres já era uma preocupação, porque veja só, Paulo escreveu acerca dos falsos mestres, Pedro escreveu acerca dos falsos mestres, João escreveu acerca dos falsos mestres, Judas, como vamos analisar aqui, também escreveu sobre o assunto. Se lá naquela época os falsos mestres já era uma preocupação, a ponto de vários textos da Bíblia falar acerca deles, quem dirá hoje, né? Quem dirá hoje com essa mídia, com pregadores de televisão, pregadores de internet, a igreja deve estar alerta. Estamos numa batalha. E quem dorme numa batalha, irmãos, morre. Quem dorme numa batalha, tomba. Então, irmãos, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, estar atenta à voz do Senhor através da palavra de Deus, das Escrituras, para poder estar preparada para este combate. Então, irmãos, nós vamos começar aqui a nossa meditação nesta noite, como começa a epístola, né? A epístola começa identificando, a carta começa identificando o seu remetente, como é comum na Bíblia. Porém, irmãos, ela aqui nessa apresentação que Judas faz, há uma lição preciosíssima para nós. Por quê? Ele vai se apresentar assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O primeiro ponto, irmãos, a ser abordado aqui, veja só, o nome Judas, ele vem do hebraico Judá,
né? Judá era um dos filhos de Jacó e depois se tornou uma tribo de Israel. Portanto, o nome Judá, o nome Judas, eram nomes comuns na época. Tinha muita gente. Só entre os 12 apóstolos você tinha 2 Judas. Era um nome muito comum, né? E esse nome ele ficou muito conhecido negativamente por causa do Iscariotes, né? Por causa do traidor, Judas Iscariotes. Talvez seja o Judas mais famoso que há na Bíblia. Mas esse daqui não era o Judas Iscariotes, fiquem tranquilos. Esse Judas aqui era outro, tá? E ao se identificar, esse Judas aqui, ele é bastante econômico, ele é bastante objetivo. Ele nos dá apenas 2 informações, né? E que são as únicas 2 informações que temos na Bíblia a respeito dele. Ele vai dizer o seguinte: eu sou servo de Jesus Cristo e sou irmão de Tiago. Então, embora ele seja muito econômico, irmãos, essas 2 informações, principalmente a segunda, ela nos é suficiente para identificarmos quem é esse Judas. Por quê? Porque quando Judas diz que ele era irmão de Tiago, ele está se referindo aqui ao Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém. Quando ele se identifica como irmão de Tiago, todos saberiam quem era, porque Tiago era líder da igreja de Jerusalém. E conforme Mateus capítulo 15, verso 33, e Marcos capítulo 6, verso 3, esse Tiago que ele está dizendo aqui, ele era irmão de Jesus. É isso mesmo, ele era filho de Maria e de José, portanto irmão de Jesus. E se Judas era irmão de Tiago, consequentemente esse Judas, ele era irmão de Jesus, irmãos. Então aquela história que os católicos, né, gostam de dizer, a Virgem Maria, é verdade, Jesus nasceu de uma virgem conforme a profecia de Isaías. Porém, irmãos, depois que Jesus nasceu, Maria já estava casada com José e eles tiveram filhos e filhas, diz a Bíblia. Então Jesus teve irmãos e teve irmãs também, embora a Bíblia não dê muitas informações a respeito dele. Qual é a lição que a gente tira daqui, irmãos? Judas era irmão de Jesus, ok? Mas ele não vai usar desse parentesco para tirar proveito. Judas, ele não vai se identificar como irmão de Jesus para dar mais autoridade à sua carta, sabe? Ele não tomou desse privilégio que ele tinha para uma atenção especial. Veja que importante, veja que interessante. O pastor Exaltino Gomes Coelho, ele vai nos dizer no seu livro a história de um cronista do século I chamado Egésipo. Egésipo, ele contou a seguinte história. Egésipo diz que Domiciano era um imperador romano, um dos imperadores mais cruéis que já existiu. Foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos primitivos. Domiciano foi o imperador, inclusive, que mandou João para a ilha de Patmos. Ele vai dizer que Domiciano ele tomou conhecimento de 2 netos de Judas. 2 netos de Judas que estavam vivos, ou seja, seriam sobrinhos netos de Jesus. E o imperador mandou chamar esses 2 homens, esses 2 netos desse Judas aqui que estamos estudando. Quando eles chegaram à presença do imperador, o imperador ficou meio que conturbado, meio sem entender, porque viu que eram pessoas muito simples. Eram pessoas que trabalhavam no campo, trabalhavam na roça, trabalhavam na lavoura, eram lavradores. E quando o imperador pediu para analisar, viu as mãos daqueles homens cheios de calo, o corpo, né, de quem trabalha em roça, e ele ficou meio perdido, né, porque viu que eram pessoas, ele esperava pessoas políticas, ele esperava pessoas abastadas, pessoas que tivessem alguma pretensão de natureza política. De repente chega 2 lavradores, e aí o imperador perguntou para aqueles 2 homens, e o reino de Jesus? E aqueles 2 homens disseram, o reino dele não é deste mundo, o reino dele é celestial. E o reino dele se consumará nos últimos dias, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos, e julgará cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso é que a família de Jesus, antes de Jesus nascer, era uma família pobre. Quando Jesus nasceu, era uma família pobre. A vida toda de Jesus, eles continuaram pobres.
pobres, e depois que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, eles continuaram pobres. Ou seja, a família de Jesus não usou, e é que Jesus deixou muitos discípulos, e a igreja cresceu. A gente olha para Atos, a igreja tinha um crescimento enorme. A família de Jesus não usou, irmãos, do parentesco, do nome de Jesus, para enriquecer, para construir um império. Pelo contrário, eles continuaram pobres. Que lição, irmãos, para nós hoje. Que lição para muitos hoje, que em cima do nome de Jesus constroem verdadeiros impérios. Em cima do nome de Jesus constroem fortalezas, se enriquecem, né? Em cima do nome de Jesus, eles oprimem aqueles que estão vulneráveis, eles enganam aqueles que estão vulneráveis para tirar o pouco que têm. Que aprendamos isso, irmãos. A forma como Judas se identificou, extremamente simples. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, irmãos, Judas estaria na lista negra dos marqueteiros de hoje. Ele era ruim de marketing. Ele poderia ter usado o parentesco com Jesus para o seu marketing pessoal, mas ele se identifica como sendo Judas, servo de Jesus Cristo. Ele nem se intitula apóstolo, como muitos fazem, e nem tampouco ele se identifica como sendo irmão. Ele vai dizer, eu sou servo. E a palavra servo que ele utiliza aqui é a palavra grega doulos, que é escravo. Escravo. Alguém que não tem vontade própria. Alguém que teve os seus direitos comprados por outro. É interessante, irmãos, que quando eu meditava nesta palavra, que hoje o termo servo, esse termo ganhou uma espécie de título, né, de nobreza espiritual, ao ponto de alguém dizer assim, fulano é um grande servo de Deus. Cicrana é uma grande serva de Deus. Ou a pessoa diz de si mesma, né? Eu sou um grande servo de Deus. Irmãos, o próprio termo, a própria frase grande servo, essa própria frase ela constitui-se um contrassenso. Por quê? Porque o servo nunca é grande. O escravo nunca é grande. Grande é o Senhor. Grande é o dono. Grande é quem está acima. Grande é quem comprou e não quem foi comprado. O servo sempre deve ser pequeno. É isso que Judas vai nos ensinar. E quando Judas fala aqui, irmão, servo, Paulo usava muito essa expressão doulos também, né? Quando Judas nos fala que servo ou escravo, não está dizendo de algo opressor, algo triste, algo, eu fui coagido, fizeram a lavagem cerebral. Pelo contrário, Agostinho, o teólogo Agostinho tinha uma frase que cabe muito bem aqui, que ele dizia o seguinte, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Então, a minha liberdade está justamente em ser escravo de Cristo. A minha liberdade, irmãos, não é como a liberdade no mundo, é em fazer o que eu quero. Não, a minha liberdade está em me sujeitar a Cristo. Quanto mais sujeito, quanto mais debaixo da vontade de Cristo eu estou, mais livre eu serei, mais livre eu me sentirei. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, irmãos, voltando aqui para Judas, a gente vê que esse marketing pessoal, tão valorizado na atualidade, ele foi rejeitado por Judas. Judas não quis, irmãos, ele não quis usar o privilégio que tinha de ser irmão de Jesus para tirar algum proveito em cima disso. Ele não caiu nessa armadilha. Então, fuja dessa armadilha. O melhor que você pode ser é escravo. Escravo de Jesus, mas você não precisa se auto-intitular escravo ou um grande escravo, não, você é um escravo. Você é um escravo e deixe que Deus fale por você. Deixa que o Senhor fale quem você é. Você é apenas um escravo. Depois de Judas se identificar escravo de Jesus, irmão de Tiago, ele vai identificar os seus destinatários. Ele vai nos mostrar para quem ele está escrevendo. E ainda estamos no verso 1, irmãos. Aqui é uma outra grande lição para nós. Por quê? Normalmente, nas cartas da Bíblia, sobretudo nas cartas de Paulo, ele identifica os destinatários da sua carta baseado na sua região geográfica. Ou seja, Paulo ele vai escrever a carta
para a igreja de Colossos, então ele escreve aos Colossenses, para a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, para Filipos, aos Filipenses. Ou seja, ele demarca ali a região geográfica dos seus destinatários. Judas não. Os seus destinatários aqui, eles não são apresentados pela sua região geográfica, eles são apresentados pela sua posição espiritual. Veja só, ainda no verso 1, ele vai dizer: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele vai usar 3 expressões para se referir para quem ele está escrevendo a carta, para se referir a mim e a você. Ele vai usar a expressão chamado, ele vai usar a expressão amado e ele usará a expressão guardado. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, então está a nossa posição diante de Deus está relatada nesses 3 termos: chamados, amados e guardados. Ainda segundo o pastor Claudio de Andrade, nessas 3 expressões acha-se toda a história da nossa redenção, toda a história da nossa salvação. Por quê? Fomos chamados pelo Pai, somos amados no Filho e seremos guardados no Espírito Santo. Isso envolve a Trindade, envolve passado, você foi chamado, envolve presente, você é amado, envolve futuro, você será guardado e será guardado até aquele dia. Portanto, a primeira expressão, chamado, você foi chamado. Veja, irmãos, é importante, e às vezes a gente perde um pouco essa consciência, sabe, esse aprendizado de que se você está na igreja espiritual, eu não digo a igreja física, não digo a denominação que você serve, mas eu digo se você está numa igreja espiritual, se você faz parte do corpo de Cristo, da noiva de Jesus, é porque você foi chamado. Você não faz parte da igreja porque você gostou do templo, gostou da música, gostou da mocidade, gostou do pastor, não. Se você faz parte da igreja espiritual, é porque você foi chamado ou chamada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém é inserido, irmãos, nesse corpo sem antes ser chamado. E a expressão chamado aqui, ela tinha na época 3 ideias, 3 conotações, né, dessa expressão chamado que Judas usa aqui. A primeira ideia de chamado era quando alguém era convidado para uma festa importante, na qual não poderia faltar. Usa essa expressão chamado. A segunda era quando alguém era chamado para um dever, por exemplo, uma convocação para uma guerra. E a terceira era quando alguém era intimado para um julgamento. Ou seja, era um chamado que a pessoa não faltaria, que a pessoa não poderia faltar. Era um chamado para algo extremamente importante. É a primeira expressão, você foi chamado. A segunda, você foi amado. Interessante, irmãos, que embora seja uma carta um tanto quanto dura, contundente em relação aos falsos mestres, Judas ele vai utilizar a expressão amado aqui, quando ele vai falar conosco, com a igreja, 4 vezes. São 25 versículos e ele vai usar a expressão amados por 4 vezes. Ser amado, irmãos, é uma das maiores necessidades humanas. O ser humano necessita ser amado. Um ser humano, uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, ela tem necessidade de se sentir amada. E a Bíblia fala aqui que você em Cristo, você pode se sentir e você deve se sentir amado, porque você é amado. A Bíblia diz que ele nos amava antes mesmo de nós o conhecermos. E é interessante que a palavra amor, né, ela perdeu um pouco do sentido, ela é muito banalizada, porque ela é usada muito, né? Uma pessoa vê a outra pela primeira vez, já diz que a ama. Mas aqui não se refere a esse amor sem gostar, sabe? Até porque somos religiosos, né? Cremos na Bíblia, e a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso inimigo, e às vezes esse amor se torna uma obrigação, não é verdade? Eu devo amar a todos, eu devo amar até os meus inimigos. É um amor religioso, um amor frio, um amor... Eu sou obrigado a amar, eu sou obrigado a ajudar, eu sou obrigado a fazer. Não é isso não. O amor que Judas está dizendo aqui é um amor que gosta, é um amor que cuida, é um amor que busca, é um amor que está perto. Então, sempre que você pensar aqui amor, amados,
você é amado gostando, viu? Deus te ama gostando de você. E a terceira expressão é a expressão guardados, ou seja, nós não fomos salvos e largados por conta própria. Há um que nos guarda. Irmãos, isso mostra que a gente não consegue guardar a nós mesmos. Nós somos guardados por Ele. Se Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, irmãos, não guardar a igreja, nenhuma esperança haverá. Essa verdade, então, nos mostra, irmãos, que Cristo, Ele guarda a sua igreja e guardará a sua igreja. Se nós olharmos historicamente, durante toda a história, Cristo guardou a sua igreja e guardará a sua igreja até o dia do arrebatamento. Por quê? Porque isso nos mostra que somos guardados. A nossa salvação, irmãos, é algo seguro, é algo firme, é algo sólido. A nossa salvação não é algo que a gente perde na segunda e ganha na terça, e perde na quarta e reconquista na quinta. Não é isso não. Somos guardados. O verdadeiro salvo, ele é guardado por Deus. A verdadeira igreja espiritual, ela é guardada. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de apresentar a si mesmo, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, depois de apresentar os destinatários, que são os chamados, amados e guardados, Judas então vai abençoar este povo. No versículo 2, ele vai abençoar com 3 expressões também: misericórdia, paz e amor. Abrindo um parêntese aqui, a gente percebe durante a epístola de Judas que ele usa os seus argumentos, irmãos, porque veja só, a Bíblia foi inspirada, mas a inspiração de Deus, ela não tirou a individualidade dos homens que escreveram. Cada um escreveu no seu estilo, cada um escreveu usando a sua cultura, cada um escreveu segundo o seu vocabulário. Você tem cartas na Bíblia que são inspiradas por Deus, que a linguagem é mais simples. Você tem outras cartas na Bíblia, outros livros, que inspirada pelo mesmo Deus, as palavras são mais eruditas, as palavras são mais difíceis de entender, o argumento ele é mais bem elaborado. Quando a gente lê Judas, a gente percebe que Judas usa uma espécie de ensino rabínico aqui. O que os rabinos diziam? Os rabinos diziam o seguinte: sempre que você for formular um argumento, você deve dar 3 exemplos, pelo menos 3 exemplos. Então, sempre que você der 3 exemplos, o seu argumento estará bem fundamentado. Por que eu estou dizendo isso? Porque Judas ele utiliza muito essa questão de 3 exemplos ou 3 expressões para os seus argumentos. Ele vai falar que fomos chamados, amados e guardados. Aqui ele vai abençoar o povo de Deus com misericórdia, paz e amor. Depois ele vai dar 3 exemplos negativos lá do Antigo Testamento. Ele vai dar o exemplo de Caim, Balaão e Coré. Depois, no versículo 8, ele vai dar 3 características ou 3 atitudes dos falsos mestres. Ele vai dizer que eles contaminam, que eles rejeitam e que eles difamam. Então ele sempre vai estar nesses 3 argumentos. Sempre ele vai usar esse método para formular uma argumentação. E aqui, irmãos, ele vai dizer o seguinte: o Deus que vos chamou, o Deus que vos ama e o Deus que vos guarda e vos guardará, Ele não deixará que vos falte misericórdia, paz e amor. Ou seja, a misericórdia fala do coração de Deus se voltar às nossas misérias. A paz, irmãos, não é aquela paz... Porque quando você fala paz hoje, ainda mais uma paz perene, uma paz permanente, uma paz constante, né? Uma paz que que dura para sempre. Lá no mundo é absurdo. Lá no mundo isso é utópico, isso é inalcançável. Por quê? Porque para os céticos, o único lugar que você vai encontrar uma paz perene, constante aqui na Terra é no cemitério, né? Porque você chega no cemitério, estão os pássaros cantando, não tem ninguém brigando com ninguém, não tem ninguém discutindo com ninguém, não tem ninguém falando mal de ninguém. Mas não é essa paz de cemitério que a Bíblia diz, não. Mas é a paz em meio à luta, a paz em meio ao caos, a paz em meio à tribulação. Porque a palavra paz, irmãos, ela vem do hebraico shalom, e shalom não significa ausência de guerra. Shalom significa algo que foi completo, algo que não falta nada, algo que é pleno, algo que é absoluto. Então, por que nós temos paz? Porque nós servimos um Deus que nos completa, que nos faz plenos, um Deus que é absoluto,
que nos mostra uma verdade absoluta, que nos traz essa paz, que ela também é absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, paz e amor. E como nós já dizemos, o amor é uma expressão difícil de defini-la, difícil de exemplificá-la, mas se você quiser conhecer sobre o amor de Deus, eu te aconselho a ler o livro de Oséias. Leia o livro do profeta Oséias, veja como aquele homem amou a sua esposa, mesmo apesar da infidelidade dela, né, a despeito da infidelidade dela, ele a amou, a buscou de volta, a trouxe de volta. Então ali está exemplificado o amor de Deus. E ele vai terminar esse versículo 2 dizendo assim, ó, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. A vida cristã não é uma vida estagnada, não é uma vida parada, não é uma vida morta. Pelo contrário, a vida cristã ela é uma vida crescente. E esse crescente ele é de tal forma significativo que a Bíblia usa a expressão multiplicadas. Ou seja, a minha comunhão com Deus, as virtudes de Deus na minha vida tem que ser algo multiplicados. Eu preciso estar melhor do que ontem, amanhã eu preciso estar mais cheio de Deus e mais cheio das coisas de Deus do que eu estou hoje. É uma crescente. E Paulo vai dizer isso dizendo, nós estamos de glória em glória. É isso que é com essas expressões que Judas vai então abençoar os seus ouvintes, os seus destinatários. E aí do verso 3 ao 7, irmãos, ele vai falar sobre a questão do propósito da carta, o porquê ele estava escrevendo a carta. O verso 3, eu peço que os irmãos leiam, é o texto áureo de Judas. É o versículo que resume a epístola. Ele vai falar sobre o propósito, ele vai começar dizendo o seguinte, embora eu estivesse ansioso, eu estou lendo na NVI, embora eu estivesse ansioso por escrever-lhe acerca da salvação comum ou da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, dá-nos a impressão não, é o que está escrito, de que Judas, quando ele pretendia escrever uma carta à igreja, mas com um propósito, que era falar sobre a salvação comum, a salvação que compartilhamos, ou seja, a salvação não é algo individual, a salvação é algo coletivo, a salvação é algo que outras pessoas estão envolvidas, porque nessa nossa época que vivemos, irmãos, somos tremendamente individualistas, é eu e Deus, e não importa os outros. Não, o que a Bíblia ensina é eu, Deus e os meus irmãos, eu, Deus e os demais, eu, Deus e as almas. E é isso que Judas falaria, né, sobre essa questão da salvação comum, essa salvação que compartilhamos. Mas quando ele ia escrever sobre este assunto, o Espírito Santo levou Judas por outro caminho. O Espírito Santo, irmãos, que conduz, é quem guia os seus servos, ele fez com que Judas escrevesse sobre a batalha da fé, sobre a batalha da igreja contra os falsos mestres, né? O Espírito Santo conduziu Judas por outro caminho. E aí a carta ela ganhou então um tom militar. A carta ganhou um tom onde os cristãos são convocados para uma guerra. E aí ele vai usar aqui nesse versículo duas palavras importantes. A primeira palavra é a palavra exortar. E a palavra exortar, na época, ela vinha do mundo militar. Quando um soldado ele era fortalecido, um soldado que estava prestes a entrar numa guerra, era então fortalecido pelos seus comandantes. Essa é a ideia aqui, eu quero exortar. Exortar, irmãos, é fortalecer, exortar é colocar para cima, exortar é dar ânimo. Vocês estão numa batalha, mas animem-se, tenham força, sejam valentes nessa batalha, porque vocês estão guardados, lembrem-se. E a segunda palavra que ele vai usar aqui é a palavra combater. E a palavra combater, ela já não vem do mundo militar, ela vem do mundo esportivo. Era a palavra utilizada nos Jogos Olímpicos gregos, né? Quando um atleta, ele se esforçava ao máximo, ao ponto de agonizar numa competição. O foco dele era a medalha, então ele colocava todo o esforço naquela competição. E aí Judas vai usar as duas palavras, eu exorto a que combatam. Ou seja, envolvia esforço, envolvia dedicação, envolvia preparo, envolvia uma concentração para aquilo, sabe? Um foco naquilo. E aí eu pergunto, irmãos, qual tem sido o nosso esforço no combate por Cristo? Qual tem sido o nosso esforço no combate pelas coisas de Deus? Quando Judas, irmãos, ele diz assim,
Exorto-vos a que combatais pela fé. Essa fé que Judas está dizendo aí, não é aquele sentimento que a gente nutre no coração. Essa fé que Judas está dizendo aí é a respeito das verdades das quais cremos, é a razão da nossa fé. E qual é a razão da nossa fé? É a palavra. Batalhar pela fé em Judas é batalhar pelo Evangelho, pela integridade, pela conservação, para que o Evangelho seja pregado fielmente, para que o Evangelho seja vivido fielmente. A batalha pela fé é a batalha pela palavra. E só podemos, irmãos, batalhar pela palavra se tivermos ela no nosso coração, se conhecermos, se nos esforçarmos como um atleta em sabermos o que está escrito aqui. Só posso batalhar assim? Veja só, há uma frase bastante conhecida que diz o seguinte, em relação ao conhecimento da palavra de Deus e à prática da palavra de Deus. Diz assim, se é novidade, não é verdade. Se é verdade, não é novidade. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque Judas vai falar assim, que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, essa fé, essa palavra, essa doutrina, ela já foi entregue, ela está completa. Portanto, irmãos, se tiver novidade, não é verdade. E quantas novidades, irmãos, temos visto hoje? Porque Paulo, quando diz a Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias os homens teriam comichão ou coceira nos ouvidos, ou seja, os homens estariam em busca de novidade. Os homens não queriam saber mais da velha doutrina. Os homens não queriam saber mais daquela doutrina que para eles está obsoleta. Eu quero coisa nova, eu quero mensagem nova, eu quero coisa que me coloque para cima. E aí Judas vai dizer, fujam disso. Essa fé, ela já foi entregue aos santos. E essa tem sido a batalha da igreja, irmãos, ao longo dos anos, ao longo dos tempos. É o combate para a conservação da palavra de Deus em sua totalidade. É o combate para que a palavra de Deus seja mantida como ela é. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de falar do propósito, Judas vai começar, e a gente vai ver isso com mais detalhes no próximo estudo, a semana que vem, mas Judas agora vai começar a identificar como que a gente sabe quem é um falso mestre. Porque se eu estou numa batalha, irmãos, uma coisa é necessária, conhecer o meu inimigo. Eu não posso entrar na batalha sem conhecer o meu inimigo, sem saber que armas ele tem, que armas ele usa, quais são as possíveis estratégias que ele vai adotar nesse combate. Portanto, se estou convocado para uma guerra, eu preciso conhecer o meu inimigo. E Judas vai começar a falar no estudo de hoje sobre como esse inimigo age, como esse inimigo pensa. E a primeira expressão que Judas vai usar em relação aos falsos mestres vai dizer o seguinte, porque esses homens, eles, no versículo 4, eles se infiltraram dissimuladamente. Ou seja, são pessoas que se infiltram, são pessoas que sorrateiramente surgem em nosso meio com o propósito de distorcer a mensagem, de distorcer a palavra, de distorcer a razão da nossa fé. Quando ele usa a expressão que se infiltram, ou seja, alguém que se infiltra não é alguém que age espalhafatosamente, não é alguém que age com barulho, não é alguém que age a princípio chamando atenção, mas é alguém escorregadio, que quando damos conta já está no nosso meio. Olha só que alerta, igreja, irmãos. Esses falsos mestres, eles chegam mansamente. Eles chegam com boa aparência, com boa palavra, com bom trato. E depois, irmãos, eles vão soltar o seu veneno. Quando a gente vai ver, já pode fazer parte de nós. Uma heresia, é o que Judas vai dizer na sua carta também, uma heresia, quando ela entra numa igreja, ela entra sorrateiramente e ela entra com 3 propostas, ou seja, ela entra atacando 3 pilares. O primeiro pilar que ela ataca é a fé, a palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa palavra. Quando a palavra distorce, irmãos, eu mexo na fé. Quando a mensagem está errada, eu vou gerar uma fé errada. E eu gerando uma fé errada, eu vou para o segundo pilar. Se a fé está errada, o que mais estará errado? A conduta, a ética, as ações, os frutos. Então, o falso mestre ele vem atacando a fé, consequentemente ele vai atacar a ética, a conduta, o comportamento, o testemunho
deste povo. E o terceiro pilar que ele vai atacar é a comunhão entre este povo. Ou seja, esse povo não estará unido. Eu vou colocar heresia, eu vou colocar divisões no meio dele. A doutrina errada, ela vai causar divisão. Ela levará consigo alguns e ela manifestará os fiéis. Vai causar divisão. E é tudo isso que Judas vai nos dizer nessa carta. Vale nota, irmãos, só abrindo um parênteses aqui, que quando Judas fala assim que desses homens, ele não vai dizer assim, esses homens serão condenados. Ele vai dizer assim, a sentença desses homens já está lavrada há muito tempo. Ou seja, eles já estão condenados. Ele usa a expressão no passado. E mais, ele vai dizer assim, esses homens são ímpios. Ímpios. A conduta deles é errada, a conduta deles é perigosa, a conduta deles é nociva. Por quê? Porque quando eles distorcem as escrituras, ao mesmo tempo eles defendem o pecado. Sabe o que eles dizem? Eles são liberais. Eles vão dizer assim, a graça de Deus é tão grande que nenhum pecado que você cometa pode te afastar dela. Nada que você faça pode pecar à vontade. A doutrina deles prometia liberdade, mas Judas vai dizer assim, eles prometem liberdade, mas tornam as pessoas escravas dos seus instintos, tornam as pessoas escravas dos seus desejos. Eles prometem liberdade, mas escravizam, aprisionam as pessoas. E não é aquele escravo lá do versículo 1, não. Aqui é um escravo mesmo, um escravo, alguém que foi levado para longe. Alguém que foi afastado. Eles prometem liberdade, mas eles tiram totalmente a liberdade cristã da vida da pessoa. Por quê, irmãos? Porque a liberdade cristã não é uma liberdade para, mas é uma liberdade de. Vou dizer novamente, a liberdade cristã não é uma liberdade para, mas é uma liberdade de. Não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade de pecar. É uma liberdade que me coloca longe, que me dá a opção de não pecar. Kierkegaard era um teólogo e ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, e agora, com a graça de Deus, serei quem eu devo ser. É isso. Com a graça de Deus, com a liberdade que Deus me dá, eu posso ser quem eu realmente devo ser, dentro do propósito para o qual eu fui criado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E para demonstrar, irmãos, que não se brinca com a graça de Deus, Judas, ele vai nos dar 3 exemplos do Antigo Testamento, né, para exemplificar. Olha, de novo os 3. Olha o argumento de Judas. De novo ele vai usar 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele vai dar o exemplo de Israel, aquela geração de Moisés que foi libertada do Egito, né? O segundo exemplo, ele vai dar o exemplo dos anjos que caíram. Olha, anjos. E o terceiro exemplo, ele vai pegar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Israel, né? Sodoma e Gomorra e dos anjos que caíram. Isso daí está no versículo 5 ao versículo 7. Ou seja, ele vai pegar um exemplo de Israel, ou seja, povo de Deus. Ele vai pegar o exemplo do povo de Deus. Ele vai pegar outro exemplo de gentios, que no caso era Sodoma e Gomorra. E vai pegar exemplo de seres angelicais, seres celestiais. Ele vai dizer assim, não se brinca com a graça de Deus, seja um anjo, sejam judeus ou sejam gentios, porque todos eles feriram a moralidade de Deus. Não se peca impunemente. Irmãos, ninguém peca impunemente. Todo pecado tem a sua punição. Veja, Israel fez, irmãos, do deserto, que deveria ser para eles um caminho, Israel fez do deserto o maior cemitério da história, segundo Hernandes Dias Lopes. O maior cemitério da história o deserto virou, que era para ser apenas uma passagem. Eles fizeram dali o maior cemitério da história pela sua desobediência. Brincaram com a graça. Os anjos, irmãos, foram expulsos da presença de Deus e estão reservados às trevas, porque brincaram com a graça de Deus. As cidades, Sodoma e Gomorra, foram queimadas pela sua devassidão espiritual, pela sua devassidão sexual, pela sua liberalidade sexual. Veja, quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, e pensa no pecado, irmãos, quanto mais o espírito do liberalismo, toma cuidado com o espírito do liberalismo, está liberado, pode, não tem problema. Quanto mais o espírito do liberalismo sexual invade uma sociedade,
mais essa sociedade se desintegra. Ela perde o respeito pelas mulheres e pelas crianças. Veja, quando o sexo se torna o valor maior de uma cultura, os homens perdem a racionalidade e começam a agir apenas pelos sentidos e pelos impulsos. Perdem a racionalidade, já não pensa mais. Agem apenas pelos instintos e pelos impulsos. Esses exemplos, irmãos, do Antigo Testamento foram relatados por Judas para demonstrar que o caminho dos falsos mestres não era novo. Irmãos, o pecado não é novo. O homossexualismo, todo tipo de imoralidade, esse negócio de brincar com a graça de Deus, a rebelião contra Deus, nada disso é novo. Ele pode até se apresentar com uma nova roupagem, com uma roupagem de modernidade, com uma roupagem mais atualizada, mas nada disso é novo. Os falsos mestres, vai dizer Judas, eles são ímpios. Segunda característica, os falsos mestres são insubordinados. E já vamos acabar por aqui, parar, na semana que vem a gente continua. Eles são insubordinados, ou seja, eles não aceitam a autoridade. Eles rejeitam a autoridade de Deus e eles rejeitam as autoridades que Deus estabelece. Não respeitam ninguém que está acima. Eles pregam uma autonomia, né? Eu me garanto, eu cuido de mim, né? E rejeitam todo tipo de teonomia. O que é a teonomia? O governo de Deus. Eles criam as próprias leis e se tornam sem leis. Este é o perfil que Judas vai nos dar dos falsos mestres. A semana que vem, irmãos, a gente vai desmascarar eles ainda mais e ver como eles pensam, como eles agem, quais são os frutos que eles apresentam e como a Bíblia os trata, como a Bíblia os chama, como a Bíblia, irmãos, se refere a cada um deles. Sempre lembrando, a motivação dos falsos mestres, irmãos, é sempre o lucro, é sempre o ganho. Eles sempre vão enxergar o Evangelho como uma mercadoria. Você entende por que o livro de Judas é tão pouco pregado hoje em dia? Você entende por que o livro é tão pouco ensinado, estudado hoje em dia? O fim deles é o lucro. O fim deles é o ganho. Eles enxergam os irmãos como consumidores, né? Por isso as suas doutrinas, elas são sempre atraentes. São sempre antropocêntricas, ou seja, coloca sempre o homem no centro, sempre o homem como a atenção maior, sempre o homem como a cereja do bolo. Então, por quê? Porque eles visam lucro, eles visam ganho. E o que Judas vai nos dizer? Não estamos num parque de diversão, estamos num campo de batalha. E a batalha da igreja em relação a isso é rejeitar qualquer tipo de proposta inovadora e manter a sua doutrina pura, manter a ortodoxia bíblica, manter a verdade bíblica, não importa o tempo, não importa a circunstância. Irmãos, que o Senhor Deus venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor Deus venha fortalecer o nosso compromisso em batalhar pela palavra, batalhar pelo Evangelho. O Senhor Deus venha fortalecer em nós, irmãos, a rejeição por inovações, a rejeição pelos ensinos dos falsos mestres. Mas quer dizer que a igreja não pode se modernizar, a igreja não pode atualizar os seus métodos? Sim, pode e deve. O que não podemos mudar é a mensagem. Podemos mudar a forma de transmitir, podemos mudar algumas metodologias, mas o conteúdo da mensagem deve ser pregado com fidelidade e na sua integridade. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer uma rápida oração, irmãos, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor força nesses dias tão travados, de batalhas tão exaustas que estamos enfrentando. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós queremos glorificar-te, ó Deus. Queremos te agradecer porque fomos chamados, porque somos amados, somos e seremos guardados por Ti, Senhor. Toda a glória ao Teu nome, Jesus. Coloque em nós, meu Deus, a humildade de Judas, a visão que tinha neste homem, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não buscarmos lucros, não buscarmos ganhos pessoais em cima do nome do Senhor.
e dá-nos graça também para batalharmos pela fé que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos mais vigilância, dá-nos mais prudência, Pai. Dá-nos mais da Tua graça, Senhor. Abençoa o Teu povo. Meu Deus, eu quero te pedir por aqueles que estão envenenados, por aqueles que estão, ó Deus, ludibriados, Senhor, por falsas promessas, ó Pai. E essas falsas promessas, ó Deus, que só geram ilusões, só geram decepções. Mas guarda-os, ó Deus, traga-os de volta à verdade, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.